Capricórnio, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura geral, intuitiva e atemporal para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Regente do Ascendente ou qualquer outro ponto forte do seu mapa em Capricórnio. Nós vamos abrir a sua leitura hoje com o Oráculo Anjos e Ancestrais. Eu sou a sua Almeida e quero te convidar, enquanto eu vou aqui embaralhando o oráculo, a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu like e o seu comentário. A interação de vocês aqui sempre é muito importante para o crescimento do nosso servir aqui na internet, certo? Vamos lá então, por favor, espiritualidade. Mensagem para os capricornianos hoje aqui através desta leitura. O xamã, confie em forças superiores. Mais uma. Nossa, gente, não, peraí. Só mais uma, por favor, mais uma carta. Mais uma carta. Verão, aprecie o júbilo e a luz. Capricórnio, existe aqui uma situação em que você vai se deliciar aí, né? Aqui ao fundo, no fundo do deck, a gente tem a Mãe Curandeira. Honre seu conhecimento interior. Existe uma situação aqui, Capricórnio, que você está sendo conduzido, tá? Você está sendo chamado a confiar nesse direcionamento, porque a espiritualidade ela está querendo te levar para um lugar de júbilo. O que é um lugar de júbilo? Aqui, né? Aprecie o júbilo e a luz. E aqui a gente tem verão. Essa carta aqui representa o verão. E tem uma abelha. Então me veio muito a questão aqui do doce, do mel. E o mel, ele é um resultado de um trabalho árduo das abelhas, né? Então aqui é você sendo recompensada por uma confiança que você teve em um direcionamento, em orientações da espiritualidade. Para algumas pessoas vai ser isso aqui, para outras pessoas é um chamado, é um convite para que você confie nas orientações, no direcionamento que a espiritualidade está te dando, para que você, porque essas orientações elas estão sendo para te levar para esse lugar ao sol. Até na leitura anterior, Sagitário, eu até coloquei aqui, seu lugar ao sol, e essa leitura aqui está se conectando com essa mensagem de Sagitário nesse sentido, tá? Existe um lugar aí que é para você, é seu, de brilho, de regozijo, de alegria, de esplendor. Olha a palavra que veio aqui, né? Esplendor. Vamos compreender melhor aqui. Esse lugar é seu, tá? Para algumas pessoas é uma confirmação de que este lugar é seu. Se você ainda não está apreciando, você vai apreciar em breve. Por favor, espiritualidade, clarifica, complementa pra gente através do tarô, por favor. Aqui a gente está usando o Golden Art Nouveau Tarô. Golden Art Nouveau Tarô. Ó, aqui a gente abre com o 6 de espadas, que é uma carta de travessia, de transição, de viagem. Para algumas pessoas vai ser um deslocamento físico, efetivamente. Vocês podem estar sendo direcionados a
realizarem uma mudança de casa, de emprego, uma mudança física no caso, né? De casa, de emprego, tá? Para outros é uma situação em que você vai mudar de posicionamento, mudar de status, mudar de situação financeira, tá? Existe uma mudança que é acontecendo para acontecer. O que mais? Arcano maior, o diabo. Vou tirar outra aqui para confirmar essa minha intuição. Ó, 4 de espadas. O que mais? Cavaleiro de paus. Aqui, gente, o diabo, ele sai aqui para mim nessa configuração aqui. Olha, no fundo do deck, o que nós temos? 3 de paus e 6 de paus. Existe uma mudança efetivamente acontecendo, ou para acontecer. Mudança de status social, de condição financeira, para a maioria, que eu acredito que é condição financeira, tá? Aqui tá pedindo para você confiar que essa questão, a situação, ela vai melhorar, ela vai mudar, e ela vai mudar drasticamente, tá? Ela já está mudando, na verdade. É que para muitas pessoas, vocês ainda não estão percebendo essa movimentação, tá? Mas a espiritualidade, ela tá trabalhando, inclusive em situações que você tá olhando assim ao seu redor e você tá se perguntando por que isso tá acontecendo, você não tá entendendo. A situação pode não estar muito boa, muito positiva, favorável para você no momento, mas existe um porquê, e esse porquê é realmente a espiritualidade mexendo os pauzinhos para que você saia de uma situação que para você até então era uma situação confortável e favorável para uma situação muito melhor. E aí, quando a gente está falando do diabo em uma situação financeira aqui, porque aqui a gente está falando prioritariamente aqui numa situação financeira, você vai ir para uma situação muito, mas muito melhor. Aí a espiritualidade está falando assim, descansa, confia, né? Esse 4 de espadas, ele sai meio que reforçando a mensagem do oráculo que abriu a sua leitura, tá? Confie em forças superiores. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que nós somos limitados. A gente, muitas vezes, aliás, na maior parte do tempo, na maior parte da nossa vida, a gente não tem noção das possibilidades, a gente pensa muito pequeno. Eu me recordo de uma situação na faculdade, na minha segunda faculdade, que eu morava muito distante de tudo, e eu já tinha muita dificuldade de locomoção na época. Eu ainda não usava cadeira de rodas para me locomover o tempo inteiro, mas eu já tinha uma dificuldade muito grande. Eu estava morando em São Paulo e eu lembro que eu queria muito trabalhar, eu precisava trabalhar, mas era tudo muito distante. A questão do transporte, para mim, do deslocamento, era uma situação muito difícil. A gente não tinha carro, a gente não tinha facilidades, e eu me recordo que eu tinha uma preocupação muito grande em como que eu ia conseguir vencer esses desafios e conseguir trabalhar, conseguir um estágio.
E uma moça, eu conversando com uma amiga de classe, ela falou assim para mim, eu falando, né, comentando com ela, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu tenho muita dificuldade para andar, enfim, é tudo muito distante. E eu lembro que ela falou assim para mim, você está limitando as possibilidades, né? Você está limitando o poder de ação do divino. E não é assim que funciona. Então ali foi meio que um tapa na minha cara, sabe? De tipo, tá, você tem suas limitações, mas para o universo, para Deus, nada é impossível. Como realmente depois as coisas foram se desenrolando. E era meio que assim, tipo, tá, você tem uma ambição e se permita ter uma ambição e se permita pensar e enxergar até mais longe. Né? O diabo, ele fala desse lugar em que a gente, o diabo no tarô no caso, ele fala desse lugar em que a gente tem ambição. E a gente se permite ser ambicioso. Então aqui é esse lugar em que eu descanso, o 4 de espadas, ele é esse lugar em que eu descanso e confio que existe uma vitória para mim, né? 6 de paus aqui, tá? E aí aqui o cavaleiro de paus, ele vem falando que essa mudança, essa transição, ela tá acontecendo de uma maneira muito rápida. Se você ainda não percebeu, você vai perceber de uma forma muito clara a partir dos próximos dias, ok? Aqui são dias, tá? Porque a gente tá falando de paus e de espadas. Então, é uma energia muito rápida, tá? Falando em tempo, a gente tem um tempo, ó, eu falo aqui, eu posso colocar, para quem ainda não tá percebendo movimentação, eu vou colocar aqui entre 4 a 6, de 4 a 6 dias a semanas, tá? Mas aqui a gente tem uma situação em movimentação, existe um avanço aqui acontecendo, ou para acontecer, e você vai ver as coisas avançando, acontecendo para você rapidamente agora. Se não estava acontecendo, estava tudo parado, ixi, se prepara. Tem um meme, né, na internet, a vozinha, se prepara por quê? Se prepara. É bem isso. Conselho para Capricórnio, por favor, para essa situação aqui. Conselho. Rainha de Ouros, minha nossa gente. A Rainha de Ouros, como conselho, vem falando assim, olha, isso é para você, se aproprie das bênçãos que estão vindo, que estão a caminho, porque você é merecedor, você é merecedora. Assuma, se você ainda não assumiu, assuma esse papel, essa postura de eu posso e eu sou abundante o suficiente para ter para mim e para ser generosa com as outras, generoso com as outras pessoas, porque quando a gente recebe e a gente dá, a gente vai fazendo, a gente vai movimentando essa energia da abundância e a gente vai recebendo mais e mais, ok? Então aqui também tem uma mensagem de abundância, né? Quando a gente fala de verão aqui, que é uma das cartas que saiu aqui na sua leitura, Capricórnio, no verão o que a gente tem em abundância, né? A gente tem luz, a gente tem calor e a gente tem fartura.
Então, o Sol, ele brilha para todos indiscriminadamente. Ele dá sem pedir nada em troca, não é assim? Então, e parece que quanto mais ele dá, mais ele fica potente, né? A gente tem percebido isso, tudo bem que é uma questão muito ambiental e de falta de responsabilidade do ser humano, que a gente tem sentido cada vez mais essas mudanças climáticas, porque o homem não cuida da natureza como deveria cuidar, mas o Sol, ele dá sem reservas. E quanto mais ele dá, mais a gente sente que ele está ali disposto, entre aspas, a entregar. Então, é um lembrete para que a gente possa brilhar, receber e dar para quem precisar. E aqui eu tô falando tanto da questão financeira quanto da questão da nossa luz, da nossa energia, tá? Para alguma pessoa isso vai fazer sentido. Bom, gente, é isso que eu tenho para vocês. Capricórnio, hoje, mensagem muito bonita. Espero que tenha te concedido aí respostas, acalento. Vou ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande beijo.